Tudo bom com vocês? Tamo junto? Então tá bom. Tava com saudade de vocês. Tinha gente que não tava vindo, veio agora. Que bom que vocês vieram. Que bom mesmo que vocês vieram, viu? Sejam todos bem-vindos. Essa aqui é a casa de Deus. E Ele já está presente aqui no nosso meio hoje. Amém? Se você estiver passando por alguma tribulação aí, se essa semana foi meio pesada para você, vamos crer que o Senhor vai falar conosco? Já começou a falar, né? Já começou, não começou? Uma coisa que eu aprendi sendo cristã é que quando a gente está passando por aqueles aperreios bem lascados, sabe? Que você está assim, meu Deus do céu, para onde que eu vou olhar agora? É nessa hora que a gente não quer, que a gente precisa adorar. É nessa hora que a gente precisa abrir a nossa boca e profetizar as promessas que estão aqui, as mais de 7.000 promessas na Bíblia, né? É nessa hora que a gente precisa falar com convicção. E nessa hora que o coração, assim, está querendo só chorar, né? Aí você escuta um louvor desse, temer por quê? Temer por quê, gente? Se você, se eu, a gente está guardado sobre as asas do Jeová Jiré, que provê tudo, Ele provê tudo, viu? Creiam nele em nome de Jesus. Amém, queridos? Vamos aprender um pouquinho da palavra de Deus hoje? Vamos? Hoje o tema dessa noite é relevante para quem? Vocês sabem o que é relevante? Importante. Importante para quem? Para quem você é importante? Ou para quem você quer ser importante? Amém? Então vamos abrir a palavra de Deus no livro de Tito, no capítulo 2, e vamos ler do verso 11 ao verso 14. Eu vou ler na versão Nova Tradução na Linguagem de hoje, Rafa, NTLH. Você colocou aí? Colocou. Vamos lá então? Pois Deus revelou a sua graça para dar a salvação a todos. Essa graça nos ensina a abandonarmos a descrença e as paixões mundanas e a vivermos neste mundo uma vida prudente, correta e dedicada a Deus, enquanto ficamos esperando o dia feliz em que aparecerá a glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Foi Ele quem se deu a si mesmo por nós, a fim de nos livrar de toda maldade e de nos purificar, fazendo de nós um povo que pertence somente a Ele e que se dedica a fazer o quê? O bem. Estava estudando a respeito dessa palavra hoje e me chamou tanto a atenção nesse livro de apenas 3 capítulos, o quanto que o apóstolo Paulo, que escreveu essa carta a Tito, fala a respeito de nós, enquanto cristãos, enquanto pessoas que receberam Jesus como Salvador e professam sua fé em Jesus, enquanto que nós precisamos fazer o bem. E hoje a gente vai conversar a respeito disso aqui, de ser relevante para quem, né? Para uma pessoa. Ser relevante é ser importante. Mas hoje, enquanto cristãos, enquanto jovens separados por Deus, nós precisamos escolher ser relevantes, ser importantes para o reino do céu. Amém, queridos? Então vamos aplaudir a palavra do Senhor. Pai bendito e Deus amado, nós te entregamos a direção agora dessa palavra, Senhor Jesus, e pedimos que o Senhor venha com o teu poder e com toda a autoridade sobre a minha vida. Que o Senhor use a minha vida agora, Senhor, para abençoar primeiramente a mim, mas a meus irmãos que estão aqui presentes nessa noite, meu Deus. E que a tua palavra vá e prospere para aquilo que ela está sendo enviada. E é em nome de Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém e graças a Deus. Amém, queridos? Pode se sentar. Essa carta de Tito, ela foi escrita pelo apóstolo Paulo e ela é classificada como uma carta pastoral. Dentre as cartas pastorais que o apóstolo Paulo escreveu, ele escreveu a de Tito e as 2 cartas que ele escreveu a Timóteo. E o que significa essa carta pastoral? É uma carta que ele endereçou a uma pessoa, a um pastor de igreja, dando orientações a esse pastor de como ele ia fazer para organizar a igreja e para levantar lideranças locais, né, que fossem cuidar daquele rebanho. Então, essas são as cartas pastorais. A gente está acostumado a ver as cartas que ele escreveu para algumas igrejas, como ele escreveu aos Filipenses, aos Efésios, aos Colossenses. Foi para tu mesmo, Bia. Oxi.
aos Filipenses, aos Efésios, Tessalonicenses, Colossenses, essas cartas o apóstolo Paulo endereçou a uma igreja. De Tito e 1º e 2º Timóteo, ele endereçou aos pastores, no caso Tito e no caso Timóteo. Tito, ele tinha entre 30 e 40 anos, quando foi assumir essa igreja na ilha de Creta. Creta ficava na região da Grécia, fica, né, até hoje, ela não mudou de lugar não, continua lá. Então, ela fica na região da Grécia. E a Grécia sempre foi muito marcada pela adoração a deuses pagãos, né? Vocês lembram de um fato que ocorreu, inclusive, com o apóstolo Paulo, em que ele foi a Atenas, se eu não me engano, e lá tinha um monumento ao Deus desconhecido. Há vários deuses locais e ao Deus desconhecido. E naquela vez, Paulo chegou e falou, ó, esse Deus desconhecido que vocês adoram é o Senhor que eu sirvo. Né? Mas foi explicar para eles a doutrina e a salvação. E aí o que aconteceu? Quando ele envia Tito para Creta, ele está querendo que Tito organize a igreja, porque estava correndo umas coisinhas meio chatas lá no meio da igreja. Né? E Tito sempre foi um rapaz marcado por algumas características que nós vamos estudar aqui essa noite. Mas antes eu só queria passar para vocês o contexto histórico. Ele tinha entre 30 e 40 anos, ele era discípulo de Paulo, ele era um gentio convertido. E aqui me chamou tanta atenção, e eu gostaria que vocês lessem comigo lá em Tito, no capítulo 1, versículo 4. Olha que coisa linda que Paulo escreveu para Tito. Tito 1, 4, Rafinha. Ó, escreva vocês, Tito, meu verdadeiro filho na fé, esta fé que é sua e minha. Tito era um gentio convertido, Paulo era um judeu. Ele estava incluindo Tito na fé cristã. Ele estava dizendo o quê? Que a fé também foi feita para os gentios, não somente para aqueles que eram judeus. E por que também Paulo deixa na carta a Tito? Porque estavam tendo alguns problemas com os judeus que estavam lá em Creta. E aí, quando Tito é levantado, ele, que já tinha acompanhado Paulo em algumas viagens, em algumas igrejas que Paulo tinha ido, né? Ele assume como pastor dessa igreja e pega um desafio. Como diz a pastora Bianca, não é problema, é um desafio. Ele pegou, gente, um pepino misturado com abacaxi para descascar naquela igreja. O contexto da igreja, a gente lê lá no versículo 12, capítulo 1, versículo 12. Ó, os cretenses só dizem mentiras. São como animais selvagens. São uns preguiçosos que só pensam em comida. Olha o que um próprio cretense da ilha declarou a respeito dos irmãos dele que estavam lá dentro da igreja. Que eles eram mentirosos, que eles eram preguiçosos, que eles eram glutões. Ou seja, o pensamento deles estava todo declinado para a carne e não para o espírito. E sendo Tito um jovem, ele teve esse desafio de assumir essa igreja e preparar lideranças locais para cuidarem dessas pessoas. Essas pessoas teriam que ministrar a vida uma das outras. É fácil, gente? A pessoa está ali na igreja já. Eu estou falando de membro de igreja. A gente não está falando de pessoas que não conhecem a fé. Membros de igreja, que são mentirosos. Membros de igrejas, glutões. Membros de igrejas, preguiçosos. Dá um negócio assim quando a gente ouve isso, né? Mas você vê, Tito, esse jovem Tito foi para lá para resolver essa questão, para dar um fim a essas coisas. E o que a gente pode mais falar a respeito de Tito? Ele era um rapaz corajoso, não era não? Fala sério, você pegava um rabo de foguete desse? Pegava, irmão Carlos? Só se Jesus estivesse junto e falasse, né? Ia ter que falar bem, né? É você. Bem especificamente, com todas as letras. Mas imagina o tamanho do desafio que esse rapaz pegou. Esse rapaz foi para lá e decidiu, naquela hora, ser relevante para alguém. Ele decidiu ser relevante para o reino dos céus. E decidiu trabalhar com essa igreja em cima de 3 características que ele deveria desenvolver com esse povo. A primeira característica
só um parênteses. A relevância para o mundo, e a gente vê isso mundo nas redes sociais, Instagram, Facebook, TikTok, YouTube. O que a gente vê na rede social? A pessoa que é famosa tem um monte de perseguidor. A pessoa que é famosa tem um monte de like. A pessoa que é famosa tem parceria paga. A pessoa que é famosa apresenta um monte de produtos, né, e é paga para isso. Não é isso? Essa é a fama que o mundo nos mostra. Fama, sucesso, dinheiro, prosperidade, né? É uma relevância para o mundo. Agora, a relevância para Deus, e em termos do que nós estamos lendo aqui em Tito, é fazer o bem. Já ouviu aquele ditado? Fazer o bem sem olhar a quem? Tá com soninho, bebê? Fazer o bem sem olhar a quem. E aí, a gente vai para a primeira característica. Você quer ser relevante, como Tito foi relevante, como Tito foi importante para aquele povo que ele foi colocado? E, ele foi colocado ali para dar o exemplo. Ele foi colocado ali para influenciar. Ele foi colocado ali para ser aquela chama que vai acender uma fogueira que já estava morta. Quem quer ser um Tito da vida? Eu quero. Eu também quero. Tito foi colocado ali, para trazer com amor, como o Evangelho nos ensina, tirar a venda dos olhos, incendiar, trazer para o pessoal um renovo, um avivamento. E aí ele começa com a primeira característica. Tenha caráter e integridade. Seja verdadeiro. Olha aqui, Tito 2, 6 e 8. Olha só o que Paulo fala para ele. Aconselhe também aos homens mais jovens a serem prudentes. NTLH, Rafa, por favor. Não, Tito 2, a partir do 6. 2. Isso. Aconselhe também aos homens mais jovens a serem prudentes. Você mesmo deve ser em tudo, um exemplo de boa conduta. Seja sincero e sério quando estiver ensinando. Olha só, ele tinha que ser o exemplo de boa conduta, ele tinha que ser sincero e sério, verdadeiro, né? Aquela pessoa lá que é aquela pessoa na sua frente e é a mesma pessoa nas suas costas. Quando estivesse ensinando, versículo 8, use palavras certas. Olha, até a forma que Tito tinha que falar, o apóstolo Paulo estava ensinando. Use palavras certas para que ninguém possa criticá-lo e para que os inimigos fiquem envergonhados de não terem nada de mal a dizer ao nosso respeito. Olha a responsabilidade desse rapaz. Olha isso. Além dele ser um homem sério, um homem íntegro, se ele foi chamado, né, para fazer essa obra lá junto com os cretenses, é porque ele era gabaritado. E se ele não fosse, o Senhor ia gabaritar. Eu creio nisso. Porque muitas vezes Deus nos escolhe, a gente não se sente assim, né? Desse tamanhozinho, você fica pensando, meu Deus, será que eu vou dar conta? Será que eu consigo fazer isso? E aí, o que Deus faz? Caminho no deserto, né? Luz na escuridão, que você ficou olhando assim, não fui eu não. Foi o Senhor purinho. Quem já falou isso, que foi o Senhor purinho? Não é verdade? Muitas vezes a gente não se sente capaz, a gente não se sente estudado bastante para fazer alguma coisa. Mas Deus só espera que a gente esteja com o coração, sabe como? Eu vou, Senhor, pode me enviar. Eis-me aqui, envia-me a mim. Às vezes, 99% das vezes, Deus espera um coração disponível para fazer. E eu creio que Tito, naquele momento, estava com o coração ali disponível. Ô Paulo, é complicado lá, o negócio lá é, né, complicado? Pode mandar que eu vou. Vou matar no peito e rolar. Já ouviram essa expressão também? Ele matou no peito e rolou. Mas ele sabia que ele tinha que mostrar caráter e integridade. Porque se ele não mostrasse caráter e integridade, como é que ele ia pregar ali para o pessoal ser diferente? Não ser mentiroso, não ser preguiçoso, não ser glutão. Ô, gente, fala sério. Fazer a obra com gente preguiçosa é complicado, não é? Não é? Tem gente rindo. É complicado.
Às vezes precisa varrer a igreja, some todo mundo, né, Mara? Quando fala então que tem que limpar o banheiro, rapaz, não fica um. Fazer a obra com gente preguiçosa é complicado. Fazer a obra com gente mentirosa é complicado. Mas Deus não está falando isso para Tito. Deus mandou ele ir e resolver o problema. E ele foi. Ele foi levado para uma condição adversa, mas ele manteve caráter e integridade. A segunda coisa que Tito fez, e isso aqui é o precursor daquela frase, né? O exemplo arrasta. Vocês já ouviram, né? O exemplo arrasta? Isso é bíblico, gente. E eu vou provar para vocês. Ó, a segunda coisa que Tito tinha que fazer, não era só pregar, não era só falar, ó, faz o que eu falo, mas não faça o que eu faço. Eu já ouvi isso algumas vezes. O pessoal mais das antigas, né, que eram criados pelo, né, pessoas mais assim, às vezes falava isso, ó, faz o que eu estou falando, não faça o que eu faço. Quem já ouviu isso aqui? Pois é, não sou só eu, não. Só que aqui, Paulo, né, está dizendo para Tito que ele tem que demonstrar um bom testemunho. E o tempo todo. E eu vou provar para vocês, ó. Olha lá, o que faz a força do exemplo de uma pessoa. Não é o que ela fala, não é o discurso. É o exemplo. Olha o que faz. Olha lá em Tito 1:16. Ó. 1:16. Eles dizem que conhecem a Deus, mas o eles o quê? Como? O que eles fazem mostra que isso não é. A pessoa fala, não, eu conheço a Deus. Não, eu sou batizada com o Espírito Santo. Não, eu tenho experiências sobrenaturais. Mas as atitudes dela mostram que não conhece a Deus. Estão cheios de ódio, são rebeldes e não são capazes de fazer coisa boa. Olha, gente, a seriedade disso. Ali não está escrito o exemplo arrasta? Olha, não com essas palavras, né? Agora, olha o outro versículo. Tito 2:10 agora. 2:10. Nem roubem os seus donos. Pelo contrário, que eles mostrem, que eles o quê? Mostrar, né? Que são sempre bons e infiéis em tudo que... Desse modo, por causa das coisas que eles falarem, que eles o quê? Fizerem. Todos falarão bem da doutrina a respeito de Deus, o nosso Salvador. O exemplo arrasta? Tito precisava ter um bom testemunho para influenciar as pessoas à volta dele. E aqui na Bíblia eu estou provando para você que muito mais vai valer aquilo que você faz do que aquilo que você prega. Criança em casa, como que é, irmã Ivone? Como que é criança em casa? Você dá um deslize, fala um negocinho que você não era para ter falado. O que a criança faz 2 minutos depois? Faz a mesma coisa. Faz a mesma coisa. Você foi assim, eu fui assim. Eu casei, logo quando eu casei, no primeiro mês de casado, eu repeti uma coisa que eu já via minha mãe fazendo com meu pai várias vezes. Não vou falar aqui em rede nacional, né, porque é um negócio meio feio. Mas eu fiz isso com meu esposo. Aí ele falou, ó, peraí, aqui não. Aqui a gente não vai trabalhar desse jeito, não. Aqui não vai ser assim, não. E aí que virou a chave, sabe? Porque como eu via aquilo constantemente, para mim era o quê? Normal. E aí o que eu fiz quando eu casei? A mesma coisa. Foi atrás do que eu fui? Da fala ou atrás do exemplo? Do exemplo. Então aqui Tito está mostrando para a gente, através da vida de apóstolo Paulo, que o seu exemplo, o seu testemunho, o que você faz na sua casa, na sua igreja, na sua escola, no seu trabalho, é o que vai revelar para as pessoas se você glorifica a Deus ou não. Isso é pesado, gente. Tem gente que vai falar glória a Deus aí? Ou tem gente que vai falar misericórdia, Senhor? Que todos nós possamos falar glória a Deus aqui essa noite. E se você não está podendo falar hoje, meu filho, se conserta. Dá tempo. O nosso exemplo precisa refletir aquele que nós servimos. Viu? Tudo que a gente faz, tudo que chega às nossas mãos para fazer, precisa glorificar quem nos criou,
Quer comais, quer bebais, fazei tudo para a glória de Deus. Gente, é tudo. É tudo. Inclusive, quando você é um mau estudante e faz prova com consulta, e naquele dia prova, né, não consulta, né? E você consulta a carteira do lado, você está mostrando o quê? Quando você está no trabalho lá e sobra algum material, e você vê lá que ninguém vai pedir conta daquilo, e você surrupia. Não, não tem problema não, a empresa é rica, que não sei o quê. Você está glorificando a quem? Quando você está sozinho, com a sua namorada, com o seu namorado, e é mão naquilo e aquilo na mão, você está glorificando a Deus? Está rindo, irmão? É misericórdia de Jesus ou glória a Deus? Amém. Então tá bom. É para a gente pensar. Quando você conversa com seu amigo, com a sua amiga, com seu esposo, com seu noivo, com a sua noiva, você está glorificando a quem? Isso é sério, viu, gente? Isso é sério. E principalmente na nossa casa, a gente precisa vigiar. Porque dentro de casa é o lugar mais difícil de ser crente. Dentro da minha casa é o lugar mais difícil. Dentro da casa da Gi é o lugar mais difícil. Dentro da casa do Israel é mais difícil. É na casa de qualquer cristão. Porque lá dentro, né, conhecendo todas as nossas falhas, defeitos, dificuldades, desafios, que a gente precisa mostrar que a gente realmente é cristão, né? A gente respira fundo às vezes, está com vontade de esganar o irmão, o filho, o marido. Ô filhinho, não faz isso. Às vezes a gente dá um cola-brinco, né? Quando é pequenininha ainda precisa, né? A Bíblia ensina que a gente tem que bater com o quê? Com chinelo? Com o quê? Vocês estão lendo a Bíblia não, gente? Com a vara da infância e da juventude. Essa é a vara da infância e da juventude. De vez em quando a criança precisa ser corrigida. Nem sei porque eu falei isso. Deve ter irmão que está precisando aí de dar uma lambada no fio. Então vamos lá, ó. Quer ser relevante, quer ser importante no reino de Deus? Tenha caráter e seja íntegro. Quer ser relevante, quer ser importante no reino de Deus? Ó, isso é para quem quer ser importante no reino de Deus, tá bom? Se for para o reino dos homens que você quer ser importante, o que eu estou falando aqui não aplica para você. Dê um bom testemunho. Esse é o segundo passo. E o terceiro passo, quer ser relevante, quer ser importante no reino de Deus, assim como Tito foi, viva debaixo da graça de Deus. Por quê? Graça é o quê? Favor imerecido. É um presente que a gente recebe de Deus, né? Às vezes a gente está assim com alguma dificuldade, a gente fala assim, ai Senhor, me dá graça. Não é isso? Ah, Senhor, me ajude com isso aqui, porque assim, se o Senhor me der força, eu vou lá para o Antigo Testamento, olho por olho, dente por dente, e não é isso mais que o Senhor quer para a minha vida. Então, Senhor, me dá graça. Me dá graça para vencer uma dificuldade. Me dá graça para tratar com uma pessoa que é mais difícil. Me dá graça para poder consertar alguma coisa no meu relacionamento com meu esposo, ou com meu noivo, com meu namorado. Me dá graça para poder respeitar os meus pais. Me dá graça para ser uma pessoa melhor. Tito vivia aqui debaixo da graça. E onde que nós vemos isso? Olha lá em Tito 2, 11 e 12. Ó, pois Deus revelou a sua graça para dar o quê? Salvação a um ou outro? A todos. Essa graça nos ensina a... O quê? Vocês estão cansados hoje, irmãos? Abre o olho, irmã. Glória a Deus. Essa graça nos ensina a abandonarmos o quê? A descrença. E o quê? As paixões mundanas. E vivermos neste mundo uma vida prudente, correta e o quê? Dedicada a Deus. É graça. Você acha que Tito, quando estava lá no meio daquele povo, glutão, mentiroso, preguiçoso, ele não tinha vontade de dar uns tabefe? Uns 5, 3 menos irmão lá? Ele tinha vontade. Ele tinha vontade. Mas eu acho que ele falava, Senhor, me dá graça aqui hoje, porque hoje esse irmão aqui acabou a ceia, comeu a comida toda aqui, não esperou o outro para vir comer junto.
Senhor, dá graça aqui hoje, porque o perturbador de Israel contou a mentira lá e agora começou uma guerra entre duas famílias. Senhor, dá graça, porque eu não estou sabendo lidar com essa situação aqui agora. Mas eu tenho certeza que o Senhor vai me dar graça, que o Espírito Santo vai me conduzir para eu fazer a coisa correta. Tito vivia debaixo da graça. Nós precisamos viver debaixo da graça, porque tem situações em que a gente não sabe o que fazer. Ou aqui todo mundo sabe tudo? Estamos juntos? Tem hora que a gente não sabe o que fazer. Tem hora que você passa por tanta dificuldade, você levanta de uma paulada, toma outra. Você levanta de um atropelo, já vem uma carreta com 18 eixos e passa por cima. Tem hora que você não sabe nem para que lado que veio. E nem para que lado que você vai. E é aí que você tem que clamar ao Senhor pela graça. Senhor, derrama graça sobre mim, porque Senhor, eu não consigo fazer isso aqui não. É muito para mim. Sabe aquela música da Bruna Carna? Estou sentindo minhas forças indo embora. Sabe? Tem dia que a gente está assim. Ou só eu que passo por isso? Tem dia que a gente está sentindo a força ir embora. Tem dia que você está sentindo que você está falando com Deus e Deus não está respondendo. Tem dia que você acha que o nosso Deus é surdo. Porque você está falando, você está se derramando na presença dEle, você está pedindo socorro, e parece que não acontece nada. Tem dia que os perturbadores de Israel vêm a dezenas, vêm em dúzias, sai um, entra outro, sai o outro, entra um. Tem dia que o negócio, que o bagulho fica louco, como dizem por aí. Tem dias assim. Mas o que a gente tem que pedir a Deus? Que Ele venha com a graça dEle. Porque se Ele vier com a graça dEle, se Ele derramar sobre nós a graça dEle, e tudo que a gente pedir Ele através da graça dEle, sabe o que vai acontecer? Você vai continuar glorificando o nome dEle em todas as suas atitudes. Não se envergonhe de vez em quando você está fraco. Não tenha vergonha disso. Não tenha. Essa semana foi meio pesada lá na minha casa, sabe? Eu estou com umas dificuldades com a família da minha mãe, enfermidade, umas coisas de família que vem acompanhada, que só Jesus na causa, né? E hoje ainda tive uma notícia que entristeceu meu coração, fiquei um pouquinho triste, coração partido, mas a gente tem que entender o quê? Que a vontade de Deus é boa, a vontade de Deus é perfeita, a vontade de Deus é agradável, e por mais que a gente não entenda, por que a gente está dentro do furacão, está rodando para todo lado, Ele está com a gente. Ele vai prover. Ele vai cuidar daquilo que a gente precisa. Como a gente cantou naquele outro louvor lá do deserto, né? Se precisar, o anjo vem alimentar. E não é alimentar só com sustento, com comida física. É alimentar até às vezes ministrar o seu coração. Porque tem hora que você está tão perdido, né? Tem hora que está rodando tanto assim, que o negócio está tão complicado, que você fica assim, não sei nem com quem que eu posso falar. Nessa hora, entra no seu quarto, fecha a sua porta. Se o seu quarto tiver mais gente no seu quarto e você divide, vai para o banheiro, Por exemplo, na minha casa, eu só tenho intimidade com Deus quando eu estou dentro do banheiro com a porta fechada. E mesmo assim, de vez em quando, vem um bater na porta. Mesmo assim, entro nos bilhetinhos debaixo da porta. Eu fico, meu Deus do céu, nem no banheiro, Senhor. Tem misericórdia da minha vida. Tu é mãe, né, irmã? Já rolou uns negócios desses na sua casa também? Às vezes, olha, quando bate na porta e eu não respondo, que eu fico pensando, não é possível, né? Que a pessoa vai ficar querendo conversar comigo aqui dentro. Aí vem bilhetinho debaixo da porta. Eu falei, rapaz, não entendeu não. Agora pergunto se faz isso com o pai deles. É só comigo. Vocês estão rindo, né? Quem é mulher não foi mãe ainda? Espere e verás. Gente, o negócio é desse jeito. Manda até bilhetinho. Mãe, ainda faz assim, múltipla escolha. Posso ou não posso? Desse jeito. Eu fico olhando assim, eu falei, meu Deus, por que essa criança aprendeu a escrever, Jesus? Porque ela já falava com a boca, né? Agora ela fala escrevendo também. Nesses momentos que você estiver desesperado, que você precisar da graça de Deus para tomar uma decisão, que você precisar de uma oração, que você precisar de uma direção do alto,
Entra no teu quarto. Se você divide o quarto, entra no banheiro, que geralmente banheiro a gente não divide, né? Quando está usando lá sozinho. Tranca a porta. Entra debaixo do chuveiro e vai conversar com Deus. Depois você pensa em pagar a conta, tá? Mas entra lá e vai conversar com Deus. Se você tem um lugar secreto lá na sua casa que você pode fazer isso, glória a Deus por isso. Vai ler a palavra. Vai lá conversar com teu pai. Vai pedir para ele derramar sobre a sua vida graça. Agora deixa eu falar uma coisa mais importante para você nessa noite. Não importa sim você querer ser relevante, né? Para quem? Para o mundo ou para Deus? Importa que a gente seja relevante para Deus. Mas existe alguém que gosta tanto de você e que te ama tanto, que leva o seu nome gravado na palma da mão. Isso mostra para a gente que Deus não esquece da gente. Imagina que você tivesse o nome dos seus filhos, dos seus pais, das pessoas que mais importam para você gravada na tua mão. Escrito lá. Quando a gente era criança, a gente gostava de escrever na mão, né? Imagina que você olhe lá, aí a pastora Isa ora lá. Pastor Marcelo e Marquinho. Quando ela olha lá, o que ela pensa? Como Deus foi bom com ela, que deu um marido que a ama, como Deus foi maravilhoso quando deu o Marquinho como filho dela. E ela olha, eu até imagino, né, que ela olha e ainda faz assim, dá um sorriso. O nosso nome está gravado na palma da mão de Deus. Não tem como Deus esquecer de você. Não tem. Está gravado na mão dele. E todas as vezes que ele olha, e ele vê lá o seu nome escrito, ele lembra de você. Na verdade, ele nunca esquece de você. Mas ali, quando ele olha o seu nome, ele lembra de você. Aí eu acho que ele pensa assim, isso sou eu, tá? Pensando. Ah, Jessiquinha, olha que bonitinha a Jessiquinha. Ela faz um louvor tão gostoso, ela se entrega tanto, ela glorifica. Essa menina é uma bênção. Ah, a Vitória. Ó, a Vitória está precisando ser promovida lá no Ourinhos, hein? Ela é trabalhadeira. Está precisando ser promovida lá. A Lelê entrou na dança e está tão bonita dançando. Entregando o melhor para Deus. Olha, rapaz, essa evangelista Cristiane, na hora que é para dormir, ela está montando a aula da escolinha lá. Está suando para poder criar conteúdo para as crianças da igreja. Olha, aqui o João. Nossa, eu não posso esquecer disso. Ele derramou o coração com tanta sinceridade para mim e me pediu tanto para eu curar o pai e a mãe dele que estão doentes. Eu não posso esquecer disso. Eu vou mandar uma bênção lá para o João. Deus não esquece de você. Deus leva o seu nome na palma da mão. Você já é importante para alguém, entende? Você já é relevante para alguém. E esse alguém é o Criador dos céus e da terra. Esse alguém é Deus. Então, posso falar com todo o meu coração? Fica procurando like em rede social. Isso é ilusão. Não fica procurando fama, dinheiro, através, igual esse povo aí, Virgínia Fonseca, sei lá quem, e não sei que lá onde. Ó, aquilo ali é 1 em 1 milhão, gente. Para os réis mortais aqui, importa ser relevante para o Criador do céu e da terra. Importa ser a melhor pessoa que você puder ser. Importa ser alguém que vai fazer o bem. Importa ser alguém que vai querer levar a palavra de Deus por onde for. Agora, olha o que me chama muita atenção no livro de Tito. Como eu falei para vocês no início, né? Algumas vezes ele repete que a gente precisa fazer o bem. Ó, lá em Tito 2, no finalzinho do versículo 5... Desculpa, no finalzinho do versículo 3, ó, ele fala a respeito das mulheres. Lá no finalzinho, que elas ensinem o que é bom. Conta comigo, Isso está falando para as mulheres mais velhas ensinarem para as mais novas, que elas ensinem o que é bom. E deixa eu falar uma coisa para você também. É aqui em Tito que nos ensina que as mulheres devem ser boas donas de casa, viu? Hashtag fica a dica, para você que é adolescente e gosta de deixar o furacão passar no seu quarto. Já começa enquanto adolescente, cuidando lá do seu cantinho, arrumando a sua cama, deixando tudo bonitinho e arrumado.
Porque aqui em Tito que a gente ouve que as mulheres mais velhas precisam ensinar as mais novas que elas precisam ser boas donas de casa. E não tem parênteses ali que fala que ela só precisa ser boa dona de casa se ela não trabalhar fora. Pesado, né? A mulher trabalha fora, cuida de menino, vai em um monte de coisa, ainda tem que ser boa dona de casa. Tem, irmã? Tem sim. Tem sim. Você tem que ser boa dona de casa. Porque a palavra de Deus ensina isso para a gente. Glória a Deus ou misericórdia? Glória a Deus, né? Aí, ó, primeira vez que fala que a gente tem que fazer o que é bom. Aí lá agora, ó, vai lá no versículo, no versículo 2, no capítulo 2, versículo 10. Pelo contrário, que eles mostrem que são sempre bons e fiéis em tudo que fazem. Desse modo, por causa das coisas que eles fizerem, todos falarão bem da doutrina a respeito do nosso Deus e nosso Salvador. De novo, fazer algo que seja bom e que eles sejam fiéis. Lá agora, no capítulo 3, no versículo 8. Quero que você, Tito, insista nesses assuntos, para que os que creem em Deus se interessem em usar o quê? 3:8, Rafa. 3:8. Ó. Quero que você, Tito, insista nesses assuntos para que os que creem em Deus se interessem em usar o quê? O seu tempo fazendo o bem. Terceira vez. Isso é bom e útil para todos. E agora, lá no finalzinho da carta que ele escreveu, lá no versículo 14, 3:14. Ó. Que a nossa gente aprenda a usar o seu tempo fazendo e ajudando os outros em caso de necessidade, para que assim a vida da nossa gente seja, sua vida só é útil se você estiver fazendo bem. Isso é forte, né? Não é forte? Por isso que eu bati na tecla com vocês. Quando vocês estão fazendo suas atividades normais e corriqueiras, que todo mundo faz lá fora, vocês estão glorificando a Deus? Misericórdia? Glória a Deus, né? Vamos ficar todos de pé? Não vamos nos esquecer, quer comais, quer bebais, fazei tudo, para quê? Para a glória de Deus. A gente passa por inúmeras questões, todos nós passamos. E eu, por um tempo, eu observava as pessoas e falava assim, nossa, eu quero ser crente que nem fulano. Porque ele está passando por um vendaval, parece um navio na tempestade, vai para lá, vem para cá, vai para lá, vem para cá. Mas o cara está ali, firme na rocha. Quando eu era mais nova, eu falava isso. Eu observava as pessoas à minha volta e eu via, meu Deus, eu gostaria muito de ser desse jeito. Eu gostaria muito de ser firme na rocha. Eu gostaria muito de, no primeiro problema, não sair gritando socorro, desesperada, chorando e correndo para todo mundo lá para poder falar que eu estava com um problema. Por muitas vezes eu fiz isso. Era aquele desespero, sabe? Qualquer coisa para mim virava uma bola de neve. Qualquer coisa eu amplificava de uma forma que eu falava assim, não, o pior problema do mundo é o meu. Quando não era. Eu sei que na hora que a gente está passando pelo desespero, parece, né, que o pior problema do mundo, quem está passando é você. Mas não se esqueça. Quando você estiver precisando de ajuda de Deus, você vai pedir pelo quê? Graça. Graça é um favor imerecido. Você não precisa merecer. É só pedir para Ele, para que Ele derrame sobre a sua vida graça. Graça para passar pelas dificuldades. Graça para te capacitar. Graça para você ser capaz de conversar com uma pessoa sem machucar essa pessoa. Graça para você ter um relacionamento saudável com seus familiares, com seus filhos, com seus pais. Graça para você ser um bom estudante, um bom profissional, um bom cidadão. Graça para você ser uma pessoa melhor a cada dia.
Graça para você superar. Graça para você matar no peito e rolar, ó. Igual jogador de futebol mesmo. Matar no peito e rolar. Graça para você acordar de manhã e viver um dia que você pediu para Deus que não acontecesse para você. Graça para você ter saúde mental, né? Porque hoje em dia não está tão, todo mundo não está ficando meio assim. Graça para nós não fazermos parte daquele povo que já se esfriou no amor. Graça para todos os dias da nossa vida nós recebermos Jesus como nosso único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. Graça para nós vivermos conforme o nosso chamado. Graça para nós fazermos o bem, sem olhar para quem a gente está fazendo. Graça para não escolher quem merece o nosso amor, mas derramar principalmente para aqueles que a gente não quer entregar. Graça para orarmos pelos nossos inimigos, por aqueles que não amam a gente, por aqueles que nos maldizem, por aqueles que fazem mal para a gente. Graça para superar uma enfermidade. Graça para superar algo extraordinariamente grande. Graça para superar um desafio financeiro que você possa estar passando. Graça para viver uma vida debaixo das asas daquele que nos criou. A gente precisa da graça para dar um bom testemunho. A gente precisa de graça até para respirar. Alguém pede para Deus para respirar? Não. É um movimento que nós fazemos involuntariamente. A gente respira. Hoje você acordou e respirou. Mas pode ser que você conheça alguém que nesse mês de janeiro já foi sepultado. Graça para agradecermos também pelas dificuldades. Graça para querer ser cheio do Espírito Santo. Graça para querer estar sempre na presença do nosso Deus. Graça. Sabe para quê? Para você viver. Para você fazer tudo. E para que você sendo aí agraciado, você abençoe a vida de quem está do seu lado. Eu sei que hoje você poderia estar em qualquer lugar. Tá chovendo, né? Tá um tempinho meio marromenos. Podia estar em casa lá assistindo um filminho, comendo uma pipoca. Podia ter ido fazer outro rolê. Podia ter ido em outra igreja, mas você veio aqui hoje. Você sabe por que você veio aqui hoje? Porque Deus vai derramar graça sobre a sua vida. Deus vai derramar sobre você aquilo que você está precisando. Pastor, eu só preciso de um pouquinho de força. Pastor, eu só preciso que essa tristeza saia do meu coração. Pastor, eu só preciso me sentir amado por Deus mais uma vez. Você precisa de graça. Eu preciso de graça. Nós precisamos de graça todos os dias das nossas vidas. Antes de chamar todos vocês aqui na frente para nós orarmos, existe alguém aqui hoje que ainda não entregou a vida para Jesus, para que possa receber dele essa graça que ele quer compartilhar com você. Às vezes você está relutando há tanto tempo. Você vem aqui, você ouve a palavra, você aprende, você leva para o seu coração, você pensa, não, eu preciso receber Jesus para ver se minha vida vai mudar de verdade. Só que você não tomou essa decisão ainda. Existe alguém aqui nessa noite que gostaria de tomar essa decisão? Se existe alguém, vem aqui na frente, porque a gente quer orar por vocês. Toda essa igreja aqui quer orar por vocês. Existe alguém aqui nessa noite que gostaria de entregar a vida para Jesus? Não precisa ter vergonha, viu? Aqui todo mundo já fez isso algum dia. Eu fazia isso quando era adolescente todos os dias. Eu ia para um culto, o pastor perguntava, quem quer receber Jesus? Eu ia.
Eu acho que eu fui umas 20 vezes lá na frente. Ele falava, eu ia. Ele falava, eu ia. Porque eu queria receber Jesus o tempo todo na minha vida. Então, se existe aqui alguém nessa noite que ainda não fez isso e gostaria de receber essa oração, nós estamos te chamando aqui para frente agora, para a gente orar por vocês. Amém? Todos aqui já receberam Jesus como Salvador? Então vamos vir todos para frente, para a gente orar juntos e lado a lado, para nós pedirmos para o Senhor derramar sobre nós a graça dEle, o cuidado dEle, o amor dEle. Vem, Fê. É junto dos bons que nós fica melhor. Lá em Minas a gente fala muito isso. Vem pra cá. Quem aqui precisa de graça hoje? Eu preciso. Minha semana hoje foi muito pesada. E quando eu cheguei aqui hoje, eu estava numa tristeza tremenda. Muito grande mesmo, sabe? Só que Deus converte a tristeza em alegria. E eu creio no Deus que eu sirvo. Eu creio no Deus que eu sirvo naqueles milagrões imensos. E eu creio no Deus que eu sirvo até nisso, que é tão pequenininho, né? Você chega às vezes triste e pede para o Senhor derramar alegria no seu coração. Eu creio no Deus que abre o mar vermelho. E eu creio no Deus que consola o meu coração. Eu creio no Deus que seca as minhas lágrimas. E eu creio no Deus também que faz o sol parar. Eu creio nele, independente do tamanho do milagre. Eu creio. Ele é capaz, Ele é poderoso. Ele é o único que pode derramar sobre as nossas vidas graça. Amém? Aleluia. Eu não preciso ser conhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a Ti e que diminua eu, para que Tu cresças, Senhor, mais e mais. E como serafins que encobre o rosto ante a Ti, escondo o rosto para que vejam Tua face em mim, e que diminua eu, para que Tu cresças, Senhor, mais e mais. No Santo dos Santos, a fumaça me esconde, só Teus olhos de Tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só Tua graça me basta, e Tua presença é o meu prazer. Diga, eu não preciso ser, não. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a Ti e que diminua eu, para que Tu cresças, Senhor, mais e mais. Como serafins que encobre o rosto ante a Ti, escondo o rosto para que vejam Tua face em mim, e que diminua eu, para que Tu cresças, Senhor, mais e mais. Do Santo dos Santos, a fumaça me esconde, só Teus olhos me veem. Debaixo de Tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só Tua graça
graça me basta e tua presença é o meu prazer. Santo dos santos, a fumaça me esconde, só teus olhos me veem. Debaixo de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só tua graça me basta e tua presença é o meu prazer. Tua presença é o meu prazer, tua presença é o meu prazer, tua presença é o meu prazer, tua presença, o Santo dos santos. Declara, igreja. Fumaça me esconde, Só teus olhos me veem. debaixo de tuas asas É o meu abrigo, meu lugar secreto. Só tua graça me basta. Presença é o meu prazer. Pai, naquilo que a gente não sabe o que fazer, Senhor, naquilo que os desafios aparecem na nossa frente, nos momentos de solidão, Senhor, nos momentos em que o nosso coração está quebrado, nos momentos em que a gente passa por dificuldades imensas, nos momentos de enfermidade, nos momentos de carestia, de falta de dinheiro, nos momentos de confusão, de briga, nós pedimos, Senhor, que o Senhor manifeste a sua graça, a sua graça, a sua graça sobre as nossas vidas, meu Deus. Que a sua graça esteja sobre nós, Pai, em todos os momentos da nossa vida. Que a sua graça nos lembre o quanto nós somos amados. Que a tua graça sobre as nossas vidas nos lembre o quanto nós somos importantes para ti. Que a tua graça nos lembre do seu cuidado para cada um de nós. Que a tua graça nos lembre que o nosso nome está gravado na palma das suas mãos. Que a tua graça renove todo o sentimento do nosso coração. Que tire toda a tristeza e transforme em alegria. Que tire toda a preocupação e transforme em fé e em confiança. Que tire todo o desespero e transforme em paz. Porque o Senhor é o príncipe da paz. Derrama, Pai, sobre nós mais da tua graça. E obrigada, porque nós não fizemos nada para merecer, mas porque o Senhor nos ama. Todos os dias o Senhor derrama essa porção sobre a nossa vida. Obrigada, obrigada. Começa a glorificar a Deus, vai, começa a glorificar. Começa a agradecer pela graça. Começa a agradecer por tudo que Ele faz na sua vida. Comece a agradecer pelo ar que você respira. Comece a agradecer pela sua família. Comece a agradecer por todas as bênçãos derramadas. Comece a agradecer até pelas dificuldades. Ele está te forjando. Ele está moldando o seu caráter. Ele está fortalecendo o seu espírito. Jesus, obrigada, meu Deus. Obrigada, Jesus.
me basta tua presença. No santo dos santos, tua fumaça me esconde, só teus olhos me veem. Debaixo de tuas asas eu me abrigo, no lugar secreto. Só tua graça me basta, tua presença é meu prazer. Só tua graça me basta, tua presença é meu prazer. Aleluia, aplauda o Senhor Jesus, aplauda, aplauda Ele, oh glória meu Deus, aleluia Jesus, obrigada por se importar com cada um de nós, obrigada por tirar a tristeza e transformar em alegria, obrigada por olhar pra gente, quando a gente não merece nada, obrigada pela tua graça, amém queridos, amém?